vale nem a pena lembrar. Porque nós não devemos trazer à memória aquilo que não nos dá esperança. Mas eu falei, Deus, e agora? Estava vindo da igreja. Tocou a campainha. Vem cá. Ué, domingo, e pouca da tarde. Quando eu abri o portão, tinha um monte de bolsas de compra do antigo, era o Carrefour ali da Vicente Carvalho. Um monte de bolsa do Carrefour na frente do portão da minha garagem. E o irmão indo embora. Dando telona. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e dos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Não sei o que você está passando, da forma que você chegou aqui, pensando em tomar algumas decisões, amados. Deus está falando contigo já. Olha para a palavra e deixa ela iluminar os teus passos. Não tome decisões equivocadas ou antecipadas. Ore. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas. Luz para o meu caminho, luz para o nosso caminho é a tua palavra. Temos que agradecer. Obrigado pelas vitórias dessa semana, pelas portas que estão sendo abertas, Senhor, pelas portas que estão sendo abertas em nome de Jesus, para mim e para os meus irmãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Pode declarar mais uma vez. Que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. Declare a glória do Senhor. A glória do Senhor. Senhor, Ele virá. Levanta, que o Senhor já vem, já vem. Desperta, oh, levanta. E a glória do Senhor, a glória do Senhor vem. Declara para o seu irmão a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor brilha.
Vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti, sobre ti, sobre ti. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou crescer. Meu alvo é Cristo. Eu vou avançar e vou crescer. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pro lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Queremos ao Senhor de todo o coração. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou crescer. Meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou crescer. Meu alvo é Cristo. Glorifica o nome dele. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche
enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu, Senhor, és o motivo da minha adoração. Quando entro no teu santuário, eu quero te adorar e te amar, Senhor. Tu, Senhor, és o motivo da minha adoração. Quando eu entro no teu santuário, eu quero te adorar e te amar, Senhor. No teu santo lugar, tua presença reinará. Aqui eu vejo a tua glória, pois quem é igual a ti e quem se assemelha ao Todo-Poderoso. Tu, Senhor, Ele é a razão, és a razão da minha vida. Eu quero consagrar-me a ti, e quanto eu viver, tu, Senhor, és a razão da minha vida. Eu quero consagrar-me a
ti, enquanto eu viver, e no teu santo lugar tua presença reinará. Aqui eu vejo a tua glória, pois quem é igual a ti, e quem se assemelha ao Todo-Poderoso? No teu santo lugar tua presença reinará. Aqui eu vejo a tua glória, pois quem é igual a ti, e quem se assemelha ao Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer algo do teu coração, algo que venha do coração. Oh Senhor, tu és maravilhoso, te adoramos na beleza da tua santidade, te exaltamos, Senhor e Deus, te adoramos na beleza da tua santidade, te exaltamos ao Senhor e Rei, e te adoramos na beleza da tua santidade, e te exaltamos, o Senhor e Deus. Aleluia. Abra no livro na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Para a gente entender aquilo que você acabou de cantar com mais profundidade ainda. Hebreus capítulo 10, versículo 19. A Bíblia vai nos ensinar, ou nos ensina como devemos entrar no santuário de Deus. Tem muita gente que vem à igreja, mas não consegue entrar no santuário de Deus. Continua ainda com o pensamento do dia, com o pensamento do que aconteceu ao longo do dia, não se permitindo entrar no santuário de Deus. Está dentro da igreja, mas está fora do santuário de Deus. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, para eu entrar no santuário, eu não posso ser covarde e medroso. Eu tenho que ter ousadia. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Para entrar no santuário de Deus, você tem que ter ousadia. Somente crer. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. Amados, vou contar um segredinho para você. Não é só pelo sangue que te leva a Cristo. Temos aí um jargão que fala assim: como é que eu vou a Cristo? Pelo sangue. Quando eu bati os olhos nisso aqui, eu fiquei espantado. Eu comecei a questionar o Espírito Santo. Como é que é isso, Senhor? Porque a palavra diz: pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aonde entra o sangue nisso? Eu comecei a questionar o Espírito Santo. Ué, Senhor, para eu entrar no teu santuário não é pelo sangue? O Espírito Santo falou para mim: não, meu filho, o sangue te prepara, mas é pela carne que você teve acesso. Vou dar um exemplo aqui. Lembra do véu que foi rasgado? Lembra do véu que foi rasgado de cima a baixo, quando ele foi crucificado? Primeira chicotada, segunda chicotada, espinho na cabeça, chicotada, 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 chicotada. O véu foi rasgado, e o véu é comparado à sua carne. A cada chibatada, aquele véu ia sendo rasgado. Isso é revelação. Cada vez que você for fazer a ceia, participar da ceia no domingo, que você vê aqueles pedacinhos de pão cortado assim, aquilo ali, além de representar o corpo de Cristo, representa o véu que foi rasgado, porque o véu está sendo comparado à carne dele. Eu até no outro dia fiquei pensando, estou comendo pano rasgado, para lembrar que não há mais barreiras para você entrar no santuário de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Fala assim: Jesus. Repita assim: esse grande sacerdote é Jesus. Cheguemos com um verdadeiro coração de inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu não consigo entrar no santuário de Deus com uma consciência contaminada. Ela precisa estar purificada. Não é fácil entrar no santuário de Deus. E hoje você vai começar a pensar assim: meu Deus, como é que eu não entrei ainda e não consegui entrar? Eu quero orar. Quero fazer uma oração. Quero que você, não vou chamar ninguém aqui na frente não. Eu quero, antes de passar, eu quero que você feche os teus olhos e comece a purificar tudo aquilo que veio, que você trouxe essa noite aqui para dentro. Aquilo que você trouxe na sua mente, na sua consciência. Aquilo que você sabe, e o Espírito Santo está falando para você que não vem de Deus. Hoje eu fui, ao longo do dia, afrontado pelas setas do diabo, soprando só pecado na minha mente. E eu não sou diferente de você por ser pastor, querido. Mas eu resisti, falei: Satanás, você não tem direito. A minha mente é do Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos que guardar nossa mente, querido. O maior campo de batalha não está lá no segundo céu, não. O maior campo de batalha está na sua mente aí. Aí é que é o maior campo de batalha. Pai, no nome do Senhor Jesus, está aqui teus filhos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, colocando diante de Ti as suas mentes, o seu coração. E entendendo, Senhor, nessa noite, que é com ousadia que nós entramos no santuário.
no Santo dos Santos, e é com a mente, Deus, purificada, Senhor, e não contaminada. Pai, no nome do Senhor Jesus, que Tu possa, Deus, continuar nos ensinando e nos permitindo a entrar no Teu santuário e a Te adorar no Teu santuário, porque não há mais nenhum impedimento, porque pela Tua carne aquele véu foi rasgado, conforme diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por essa revelação, obrigado pela vida dos irmãos, e que possamos, Deus, nos continuar, ó Deus, no Teu santuário nessa noite, para ouvir a Tua voz, porque Tu vais falar, Deus, Tu fala com Teus filhos face a face, através da boca do profeta deste lugar, em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, amados. Não vou perder muito tempo. O pastor Cláudio vai estar ministrando. Não deixaram nenhum recadinho aqui. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Todos são de casa, né? Sábado. Sábado. O que nós temos sábado aqui, hein? Olha, amados, se eu fosse você, mulher, não perderia. Estão preparando aí um monte de surpresa. As mulheres de pastores estão aí se reunindo. Vai ser muito legal esse culto inaugural desse ano das mulheres. Vai ser muito legal. Vai marcar esse início de ano. E se eu fosse você, mulher, não faltaria. E ainda traria uma convidada. Todos sabem que vai ter um almoço aí, né? Então, ainda vai ter depois ainda um almoço, foi alugado mesas, a coisa vai ser muito legal. O culto vai ser muito legal. Não posso falar muito porque tem um monte de surpresinha. Então, sábado, culto das mulheres. Domingo, nosso culto normal. Domingo de manhã, escola bíblica. Mulheres, não faltem. 9 horas da manhã, escola bíblica, quem vai estar conduzindo a aula da escola bíblica, eu vi ali já tinha 3 mulheres ali já pensando no que ia falar, estudando. Vamos falar sobre a igreja, algumas características da igreja, espiritual ou igreja física, se devemos congregar ou não devemos congregar, se a igreja é só espiritual ou se não é espiritual. Então, não faltem domingo. As mulheres vão estar conduzindo. Então, venha, está sendo muito legal a dinâmica, isso que o pastor Carlos criou, teve uma revelação e criou, está sendo muito legal. E cada domingo eu vejo muito mais pessoas chegando. E essa aula de domingo agora não vai se conseguir fazer em uma aula só. Acredito que vai ter que ter 2 domingos para a gente queimar um pouco essa matéria. Já falei até com o diretor de ensino da igreja, ele até concordou. Então, domingo agora é a primeira aula sobre igreja. Então, não perca. Você que está querendo aprender um pouco mais, as mulheres ali estão preparando. Tem mulheres ali com bagagem. Eu vou só ficar ali só olhando, aprendendo um pouquinho com elas. Amém? Domingo. Final do mês, dia 25, última quarta-feira do mês, nós vamos ter aqui um culto diferente, vai ser a formatura do primeira turma do seminário. Eu gostaria que a igreja viesse, participasse, o pastor vai enfatizar isso, até porque são 2 anos e não parece não. Segunda-feira agora começou a terceira turma, 12 alunos, né? 12 alunos, né, pastor Cláudio? O Henrique falou que eram 12 alunos. Poxa, torcer para que esses 12 fiquem até o final. Até o final. Nossa turma começou com os 17, terminou com 6. Mas esses 12 eu creio que vão até o final, porque Deus chamou. Então tem que perseverar. Então, dia 25, formatura, vai ser muito legal. Dia 27, sexta-feira,
culto dos Édios, o primeiro culto dos homens, pastor Williams. Qual igreja, pastor Cláudio? Igreja Central de Adoração. Esse pastor é um ministro de música. E o pastor Cláudio, já deixei ele à vontade, ele vai estar ministrando os louvores também. Me falaram que o homem é tremendamente usado na área de música. Isso. Então, última sexta-feira do mês, eu já estou mandando fazer já os panfletos, bonitinho, em papel cochê, vai ficar legalzinho, com a foto dele. Todo mês vai ter aquele panfleto bonito, com a foto do preletor do mês. Não vai ser mais aqueles papeizinhos impressos na impressora ali dentro, não. Então esse ano vai ser muito legal, amém? Vamos fazer nosso ofertório. Gostaria que os obreiros distribuíssem. Eu acho que tem alguma coisa sobre o seminário, Cláudio? Não? Ainda tem como entrar? Até segunda-feira. Pode se perder 2 aulas, então. Amém? Vamos distribuir os envelopes, por favor. Se você fez aquela campanha do aluguel, domingo, por favor, coloca... Irmão Luiz, me vê um envelope. Coloca assim, ó, campanha aluguel, para o pastor saber que foi relativo aos votos que você fez no domingo. Não tem como colocar aqui, só relembrando, eu ia esquecendo, semana de oração. Amanhã eu vou derrubar aquele sino lá, ó. Amanhã eu tenho duas bênçãos para contar da oração dos milagres, das causas impossíveis. Vou estar tocando aquele sino, mas só amanhã. E domingo eu vou falar para a igreja. Então, você que está fazendo fez o voto das 7 semanas, não deixa de vir não. Amanhã nós estamos aqui de 7 às 8 da noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Isso. Apresenta para Deus tua oferta. Se alegre, dê um sorriso e fala assim: Deus, obrigado. Obrigado por poder estar te ofertando. É com alegria, Ele só recebe quando tu dá com alegria. Se você der com peso no coração, só está dando, mas Ele não está recebendo. Porque Ele não precisa do seu dinheiro, Ele precisa do seu coração. Obrigado, Senhor, Deus, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que tu tens feito, Deus. Oh Deus, tu não está deixando faltar o pão nosso de cada dia, tu não deixa faltar o pão nas nossas mesas, porque a tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. Obrigado, Senhor, pelas vitórias alcançadas até aqui e pelas portas que estão se abrindo, oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Entrega aqui para o diácono Luiz. Luiz, Deus te abençoe. Pastor Cláudio. Boa noite, para quem eu não falei ainda. A paz do Senhor Jesus. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos fazer uma meditação sobre essa passagem, a partir do verso 13. Só ratificando, confirmando o que o pastor César falou, a questão do seminário bíblico.
pegar a ficha de inscrição. Segunda-feira nós tivemos a nossa aula inaugural, foi uma bênção, não foi? Foi muito bom, foi algo assim, acho que já confirmou no coração de muitas pessoas a respeito do trabalho que a gente está fazendo. E ainda tem tempo. Até a semana que vem, se você ainda não decidiu fazer, tome essa posição em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Compartilhar aqui algo que Deus colocou no meu coração com a igreja. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Pai, obrigado pela palavra, obrigado porque só a leitura da tua palavra já fala ao nosso coração. Ajuda-me, meu Deus, na exposição, na aplicação, que essa letra que é morta torne-se, meu Deus, espírito e vida em cada coração essa noite. Ajuda-me, Paizinho, porque sem ti eu não posso fazer nada. Fala ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de uma forma particular e incisiva, e que não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos. É a oração que eu faço e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente está vendo aqui uma narrativa de Jesus, e é importante saber, para a gente ter ideia do contexto geral, que a partir do versículo 12, ele está conversando com os seus discípulos. Ele está falando com os seus discípulos mais chegados, 12. E havia uma multidão ao redor deles. Creio eu que ele estava ali passando algumas instruções para os seus discípulos, até porque tem certas coisas que você vai falar para muita gente e essas pessoas não vão entender nada, porque ainda não atingiram um grau de maturidade para poder entender. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, há certas coisas que Jesus falava só para os seus discípulos, porque ele sabia que eles já haviam entendido alguma coisa, já tinham alcançado alguma coisa nele, e se reservava de falar outras coisas à multidão. Foi nesse inteirinho que chega uma pessoa, um homem, e coloca diante de Jesus a seguinte questão, uma questão familiar. Senhor, eu estou com um problema na herança da minha família. Nós perdemos os nossos pais, e agora eu estou aqui discutindo com o meu irmão o que a gente vai fazer. Quem que vai ficar com a maior parte? Quem que vai ficar com o quê? E Jesus, eu acho o máximo a resposta de Jesus nessa hora. Eu percebo assim que Jesus tem certos momentos que ele não faz nenhuma consideração humana. Ele responde para aquele homem: olha só, quem te colocou, quem disse para você que eu sou juiz de órfãos e sucessões? Quem disse para você que eu sou advogado para fazer partilha de herança? Não estou aqui para ficar tapando brecha, não. Eu não estou aqui para ficar resolvendo o problema de vocês, não. Eu estou aqui para trazer a palavra do reino de Deus.
Eu estou aqui para gerar vida nos seus corações. Eu não estou aqui para ficar fazendo, dizendo se A é certo, se B está errado. Eu não vim para isso, você não está entendendo nada. Ainda te digo mais, toma cuidado com o que está subindo no teu coração, porque esse seu sentimento é um sentimento de avareza. Eu quando leio isso, eu penso em Caim, quando Deus adverte Caim lá no Antigo Testamento a respeito do seu pecado. Toma cuidado, Caim. Toma cuidado. O pecado bate a porta. Olha esse sentimento de inveja que você sente pelo seu irmão. Quer dizer, é Deus nos advertindo, é Deus falando a todo momento, porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe que não é só uma questão de grana. Existe algo muito maior dentro da gente que muitas das vezes a gente nem sabe o que se passa, mas Ele sabe. Ele sabe. E ainda conta uma parábola. Ele conta a parábola de um homem rico, de um homem que tinha terras, de um homem que tinha possessões, de um homem que tinha todos os recursos para fazer um bom plantio e ter uma boa colheita. Recursos esses que foram dados por quem? Por Deus. A terra é de quem? É de Deus. A sabedoria para poder plantar e colher veio de quem? Veio de Deus. A semente veio de quem? Veio de Deus. Quer dizer, aquele homem tinha todos os recursos na mão para fazer uma obra maravilhosa. E a parábola diz o seguinte: aquele homem ele plantou, no tempo certo colheu, a colheita dele foi abundante, por causa de quem? Por causa de Deus. Quer dizer, até aí está tudo certo. Até aí está tudo maravilhoso, está tudo bem. O problema foi quando esse homem tomou a decisão. Ele teve que fazer uma escolha. O erro dele foi esse. O que eu vou fazer com tantos bens agora? Os meus celeiros não vão caber tanta coisa. O que eu faço? Aí ele ponderou, coçou a cabeça, pensou, e agora? Quem poderá me ajudar? Já sei. Vou fazer um celeiro enorme, grandioso, maravilhoso, igual o Templo de Salomão lá em São Paulo. Vou fazer algo assim estrondoso. Desculpe se tem alguém aqui da Universal, mas tudo bem. Vou fazer aquela obra grandiosa. Para quê? Para colocar todos esses bens ali. Aí Deus aparece para esse homem, não se fala de que forma aconteceu isso, e diz que aquele homem é louco. Louco porque ele usou todos os recursos que Deus tinha dado na mão dele para o seu próprio benefício. Louco porque ele não reconheceu que aquilo que ele tinha em suas mãos vinha de Deus. E se vinha de Deus, tem que voltar para ele de alguma maneira. E logo em seguida, Jesus ele fala aos seus discípulos: olha, toma cuidado. Toma cuidado porque a ansiedade, a preocupação pelas necessidades da vida levam a gente a fazer essas coisas. A pensar em nós mesmos. A olhar para as nossas próprias vidas e que se dane o resto. Essa noite eu quero falar a respeito disso, eu quero falar um pouco a respeito disso, de prioridade. O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Geralmente, nós somos tendenciosos, ouçam bem o que eu vou falar, a colocar as nossas necessidades pessoais como prioridade na nossa vida. O sustento da nossa casa, o sustento da nossa família. Até aí tudo bem, é lícito. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro a respeito disso, que todas as nossas necessidades serão supridas em quem? No Senhor, em Jesus. E não é para que a gente fique ansioso, que nem as pessoas do mundo, correndo de um lado para o outro, preocupado, como é que eu vou receber, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer, como é que eu vou alcançar.
Porque essa ansiedade, escute bem o que eu vou falar aqui agora, além de ser um pecado, quem não sabia que a ansiedade é um pecado? Todos sabiam. Por que a ansiedade é um pecado? Porque quando a pessoa está ansiosa, ela está dizendo com essa sua atitude que ela não confia em Deus. E a ansiedade leva você a cometer outros pecados. Então, quando você começa a ficar muito atento à sua própria vida, quando você começa a se desaperceber das coisas que estão à sua volta, é que nem Pedro, quando ele sai daquele barco, né? Ele sai do barco, Jesus fala, vem Pedro, vem que eu vou te receber aqui. Ele vai, ele chega a dar alguns passos sobre as águas. Mas o que acontece? Ele começa a olhar para o lado, começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade e afunda. A ansiedade toma o seu coração. Ele perde o foco, ele deixa de olhar para o autor e consumador da sua fé. E perde coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. A ansiedade nos leva a fazer isso. Essa corrida desenfreada para conseguir dinheiro, para isso, para aquilo. Eu estou com uma obra na minha casa, eu vou contar um breve testemunho do que aconteceu comigo essa semana, ontem, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E eu liguei para o empreiteiro da obra e eu meio que perdi o controle da situação. Perdi o controle porque, é lógico, já paguei pela obra, já fiz a minha parte e eu não estou vendo a coisa caminhar da forma certa. Mas não justifica a forma que eu falei com essa pessoa. E ali eu percebi o seguinte, quando eu começo a dar atenção muito para a minha vida, eu começo a perder o controle dela. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, diga amém. Meu irmão, Jesus mesmo falou, quem pode aumentar um côvado da sua altura? Quem tem controle da sua vida? Ninguém. Nós todos estamos aqui essa noite, mas a gente não sabe como é que a gente vai fazer no dia de amanhã, a gente não sabe nem se a gente vai acordar. Não estou querendo rogar praga aqui não. Mas é uma verdade. Quem tem o controle da vida, quem sabe o que pode acontecer ao sair dessa igreja? Gente, nós não temos controle de absolutamente nada. E a gente se apega às coisas tão pífias, pequenas, como esse rapaz aqui, esse homem. Sabe, não que isso seja um problema, você ficar pedindo a Deus para resolver os seus problemas. Não é isso. A questão é o seguinte, a questão é você chegar a um determinado nível de maturidade e entender que, através do problema que você está vivendo, Deus quer fazer uma obra da sua vida. De repente você está cansada de pedir a Deus, Senhor, restaura o meu casamento. Restaura o meu marido. Mas de repente Deus está falando para você ali, lá no fundinho do teu espírito, minha filha, eu só posso restaurar o teu casamento se você mudar algumas posições, se você mudar algumas posturas. Não adianta eu fazer aquele concertozinho aparente e você continuar vivendo da mesma forma. O bolo vai desandar, o bolo vai perder a forma, não vai ficar a mesma coisa. Quer dizer, o problema não é o seu casamento, o problema é mais profundo, é um problema de essência, é um problema de visão, é um problema de você, de conformidade com as coisas do mundo. Às vezes você está orando para que Deus abra uma porta de emprego, Senhor, abre aquela porta para mim maravilhosa, que eu tenho um ganho de 10, 15, 20 mil reais. Eu estou precisando, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, mas aí Deus está falando para você, meu filho, eu não posso te dar nada além daquilo que você já tem na sua mão. Vai estudar. Vai se aperfeiçoar. Vai fazer alguma coisa para você, de repente, crescer, para você avançar. Quando a gente conhece o Senhor, é maravilhoso. Tudo é belo. A gente está vivendo o primeiro amor. Tudo dá certo, né? Você lembra disso? Quando você conhece a Deus, tudo que você pede, a resposta de oração vem na hora. Você muitas das vezes, antes de pedir, o negócio acontece.
Mas chega uma hora que o negócio já começa a ficar mais apertado. Começa a ficar mais estreito. Já perceberam isso? Quem está vivendo isso? Acho que a maioria aqui, eu estou falando com crente, né? Eu entendo essa noite que eu estou falando com gente que já tem um determinado tempo de caminhada no Evangelho. E sabe o que eu estou falando. Mas isso é proposital. É para que você cresça na fé. É para que você deixe as coisas de menino para trás, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu era menino, né? Sentia as coisas de menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora eu sou homem. Eu tenho que deixar as coisas de menino para trás e começar a agir como um homem maduro na fé. Então, meu irmão, aprende uma coisa. Tem certas coisas no reino de Deus que só vão acontecer na sua vida a partir de uma postura de fé. Estava Moisés lá, diante do Mar Vermelho. Senhor, o que a gente faz? Está o faraó aí atrás de mim, esse mar enorme na minha frente. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Me ajuda, me ajuda. Moisés, mete o pé na água e anda. Anda que o mar vai abrir. E a gente fica se prendendo, a gente fica se amarrando, achando que Deus tem que se manifestar, achando que Deus tem que fazer alguma coisa para que eu, em seguida, faça. Seria muito bom, meus irmãos, se isso acontecesse. Mas isso não é agir por fé. Isso não é agir baseado naquilo que você crê e que você não está vendo nada. Se você está vendo as coisas acontecendo na sua volta, isso é fé? Você está fazendo as coisas baseadas em circunstâncias. E era o que Jesus estava falando para esse homem e estava advertindo aos seus servos. Vocês estão deixando de viver o melhor de Deus, o melhor de mim, na sua existência, na sua breve existência nesse mundo, preocupado com as coisas mínimas, pífias, pequenas. Você fica deprimido, entristecido por coisas pequenas. E está deixando de ver uma porção de coisa linda e maravilhosa acontecendo à sua volta. Você está deixando de reconhecer os recursos que Deus tem dado nas suas mãos para você ter uma vida vitoriosa, uma vida de prevalecer na presença de Deus. Ele citou o exemplo desse homem. Ele citou o exemplo desse homem, essa parábola, que é enriquecedora. Aquele homem tinha todos os recursos de fazer aquele bem ali prosperar, de fazer alguma coisa em prol do reino, em prol das vidas, em prol da sua família, em prol dos seus irmãos, mas ele viveu, ele achou que a vida tinha que ser uma vida voltada para ele. E o que eu quero declarar aqui essa noite, irmãos, em nome de Jesus, que sejam quebradas as cadeias nesse sentido. Porque quando você começa a se preocupar com a vida que está do teu lado, Jesus cuida de você. Quando você entende o chamado do Senhor na sua vida, você começa a não dar valor às suas coisas e começa a dar mais atenção ao que Deus tem para você. Isso não é nada comparado ao chamado, à missão que Ele tem na tua vida. Olha para o teu irmão do lado e fala, você tem uma missão. Fala assim, acorda, acorda. Você tem uma missão. Você tem um propósito nesse mundo. Deus não te colocou nesse lugar aqui por acaso, não. Deus não te colocou aqui para ficar bitolado por causa dos seus problemas. Deus, Ele já te deu tudo o que você precisa para resolver o problema dos outros. E resolvendo o problema dos outros, você pode ter certeza de uma coisa, Deus resolve o seu problema. Eu estou falando algo, irmãos, que eu tenho vivido.
Eu não estou aqui pregando algo para vocês que é uma letra morta, que é uma letra infrutífera. Eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. Às vezes eu tenho os meus deslizes, às vezes eu olho para a tempestade, começo a ficar ansioso e com medo, e caio, peco, erro. Mas Deus, pela misericórdia dele, me levanta, me sustenta e diz: meu filho, você tem uma caminhada, você tem coisas a fazer. Eu lembro de Pedro, de João e de Lucas, da primeira vez que eles viram Jesus. Olha que tremendo isso. Preste atenção, igreja. Em nome de Jesus, preste atenção no que está sendo dito aqui. Porque o evangelho que está sendo pregado aí fora é um evangelho falso. Eu sei que tem muitos aqui que queriam que eu dissesse: você vai ser vitorioso, você vai ganhar isso, Deus vai te dar a vitória. Plante uma semente que você vai colher em abundância. Só que as coisas não são bem assim. O evangelho de Cristo às vezes, não sempre, ele sempre vai requerer de nós uma abnegação de nós mesmos, um abrir mão, uma renúncia. Não é esse evangelho humanista que está sendo pregado aí fora, dizendo que o homem é o centro de todas as coisas. Dizendo literalmente que Deus vive em função do homem, não é o contrário. É o homem que vive em função de Deus. Mas existe um evangelho aí fora sendo pregado dizendo que Deus vive em nossa função. O que é isso? Que Ele tem que dar aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. É por isso que há pessoas que estão morrendo na fé. É por isso, como foi declarado pela irmã Sônia aqui na oração, há tantos desviados aqui fora. A igreja dos desviados é maior do que a igreja que está aqui dentro dos templos, por causa desse evangelho falso. E eu quero alertar aqui vocês pelo Espírito Santo. Eu quero exortar vocês pelo Espírito Santo. Jesus conheceu Pedro, João e Tiago em que circunstância? Numa pescaria fracassada. Estava Pedro chorando pitanga, lavando as suas redes, triste, cabisbaixo, porque tinha passado a noite inteira no mar e não pegou uma sardinha. Como daquele peixe que incha, esqueci o nome dele. Baiacu, estava tentando lembrar desse peixe. Não pegou um baiacu, que não serve nem para comer. Aí Jesus fala para ele: olha só, pega a tua rede, volta para o mar. E ele obedece, sem conhecer a Cristo, sem saber até então que ele era o Messias. Ele obedece a palavra de Jesus. Ele vai para o mar e o que acontece? Ele enche o seu barco de peixe, a ponto de ter que chamar uma outra embarcação para poder ajudar ele. Quando ele chega na praia e se depara com Jesus, ele fica abismado com aquilo. Eu creio que naquele momento, dentro de Pedro, já havia havido ali uma confirmação de que Jesus era o Messias. Ele não havia declarado isso. Mas eu creio que dentro ali de Pedro, algo falou que aquele homem era um homem diferente. E Jesus disse para ele: Pedro, não temas. Não temas, Pedro, porque eu vou fazer você pescador de homens. É isso que Cristo quer para as nossas vidas. Ele quer mudar o meu interior, Ele quer mudar o seu interior, Ele quer te transformar, Ele quer te dar vida abundante. Mas não é para você usufruir isso. O final da bênção não é você. Fala de novo para o teu irmão aí do lado. Eu não gosto de fazer essas coisas, não é para acordar vocês. Fala de novo para o teu irmão. O final da bênção não é você. E ainda diz mais: bênção para ser bênção, fala, tem que ser compartilhada, dividida. Porque se você retém bênção, aquilo deixa de ser uma bênção. Pedro entendeu que ele foi chamado para algo muito maior do que uma pescaria. Que ele foi chamado para algo mais excelente. Ele não estava nesse mundo apenas para comer peixe, não. Ele estava aqui
para ser usado tremendamente na mão do Senhor, como um instrumento vivo para alcançar almas para Ele. Ele tinha esse propósito, ele enxergou em Cristo um propósito de vida, uma razão para a sua existência. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês essa noite, meus irmãos. O tempo é curto. Se a gente viver nesse mundo uma vida para nós mesmos, uma vida em si mesmada, uma vida para mim, voltada para a minha existência, eu deixo de cumprir o propósito de Deus e aos seus olhos eu me torno uma pessoa louca. Eu não estou dizendo com isso que você vai perder a sua salvação, não tem nada a ver. Mas você sabe que as tuas obras é que vão ser julgadas lá no tribunal dos céus. Nós seremos julgados pelas nossas obras. A salvação é certa, mas o nosso julgamento vai ser em cima daquilo que a gente fizer, o legado que a gente deixar. E eu quero perguntar agora, nesses 15 minutos finais, o que você tem feito com os recursos que Deus tem colocado na tua mão? O que você tem feito com o seu tempo? Você diz que não tem tempo para orar. Você diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Você diz que não tem tempo para fazer a obra de Deus. Não, eu não posso ser professor da escola dominical porque eu não tenho tempo. Não, eu não posso fazer evangelismo na rua porque eu não tenho tempo. Agora, seja sincero, não fala para mim não, fala para você mesmo. Quanto tempo você perde no Facebook? Quanto tempo você perde na internet? Olhando para coisas que não vão edificar em nada a tua vida. E o tempo está passando, e a vida está passando, pessoas morrendo, sedentas de sede, de fome, do pão da vida, e você presa em você mesmo. Eu não estou falando só em questão de obra de igreja, não, gente. Dentro do teu trabalho mesmo, você pode exercer o seu chamado. Viu, Márcio? Você ali montando os seus ar-condicionados, você sentiu que deu uma brecha, não, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou trazer uma palavra de consolo para essa pessoa que está aqui sofrendo do meu lado. Eu estou vendo que a pessoa está sofrendo, mas eu estou tão ensimesmada, eu estou tão preocupada com o meu problema, que eu não olho para o meu irmão que está do meu lado e está passando por um aperto. Olha o que a ansiedade e essa procura, essa prioridade que nós damos às nossas necessidades faz. O que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com os seus talentos? E não vem me dizer que, pastor, eu não tenho talento nenhum. Tem sim. Porque Deus deu talentos a todos. Pelo menos umzinho você tem, a palavra garante isso. Umzinho você tem. E o que você tem feito com esse talento? Tem enterrado? Tem usado ele para benefício próprio? De repente você é um médico, você é um enfermeiro, você é, um advogado, é um professor. Você só se beneficia, você só está nessa onda, nessa praia por conta do salário, por conta daquilo que você vai receber no final do mês. Mas você não usa esse seu talento, esse dom que Deus te deu, de repente, para o magistério. Eu estou aqui falando, mas pode ser qualquer outra coisa. Em prol de pessoas que estão precisando estudar, estão precisando aprender e não tem recurso para isso. Quando você faz pelo próximo, Deus faz por você. Quando você abdica do teu tempo, você abre mão do teu tempo, você abre mão de estar usando o seu talento para o teu benefício próprio,
Deus derrama mais e mais sobre a sua vida. Os seus talentos são multiplicados, as suas necessidades serão supridas. Gente, esse é o mistério da fé, esse é o grande segredo que as pessoas estão de olhos fechados para isso. O que você tem feito com o seu conhecimento adquirido? Um alerta que eu faço aqui aos alunos que estão começando agora no seminário bíblico. Não faça o seminário achando que é mais algo que você, é algo para acrescentar. Eu vi um dia desses de um homem de Deus. Ele declarou algo assim magnífico. O nosso conhecimento ele não é medido pela quantidade que a gente tem de conhecimento. O nosso conhecimento ele é medido da forma que a gente aplica ele. Ou seja, eu posso ter vários diplomas, eu posso ter conhecimento, eu posso ter graduação, eu posso ter pós-graduação, eu posso ter mestrado. E aí, o que você está fazendo com esse diploma todo? Você está usando para seu próprio benefício? Você está fazendo como esse homem louco que achou que o sentido da vida era viver para si próprio e não colocar isso em benefício de outras pessoas? O que você tem feito com os recursos que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com os seus dons? Dons, às vezes, espirituais. E você está ali reprimindo, achando que se você usar isso em público, você vai ser martirizado, você vai ser de alguma maneira criticado. Deus te criou, irmão, para a glória dele. Deus nos criou para a glória dele. Entenda, quando o homem foi colocado nessa terra, lá no Éden, Deus deu toda a administração da terra na mão do homem. Mas o homem caiu. E por conta dessa queda, nós sofremos a consequência disso até hoje. Só que entenda uma coisa, por causa de Cristo, e tão somente por causa de Jesus, Deus nos chamou novamente para reinar em vida com Ele. Deus nos chamou novamente para reinar em vida com Ele. E reinar em vida não é reinar em vida para si próprio. Não é o que estão dizendo aí fora que você vai reinar em vida se você tiver um casarão, se você tiver 3 carros na garagem, se você tiver uma conta bancária, daquelas, igual aqui desse homem, né? Para se regalar e ficar despreocupado pela vida inteira. Isso não é reinar em vida. Isso é reinar para si mesmo. Isso é humanismo, isso é egoísmo. Eu estou cansado. Vocês desculpem o meu desabafo. Ver pessoas que já estão há tanto tempo no Evangelho, que ainda entram por aquelas portas para ficar mendigando espiritualmente, pedindo a Deus como se fosse um coitadinho, como se fosse um pobre coitado. Quando Deus já te deu todos os recursos para você avançar, para você crescer, para você, sabe, reinar em vida. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Ele é a presença de Deus na tua vida. E o que você está fazendo com essa presença de Deus? Um homem não é medido pelas coisas que ele possui. Nós acabamos de ler isso. Sabe como é que o homem é medido? Um homem é medido pelo que ele faz com os recursos que Deus deu a ele. É através disso que um homem ele é mensurado, que o homem é medido. Deus te deu vida. Ele te deu sopro de vida. Ele te deu inteligência. Ele te deu sabedoria. Ele te deu conhecimento da palavra dele. Você conhece Jesus pela palavra. Você tem a revelação através da palavra. Deus te deu um propósito para viver.
Não é o dinheiro que vai fazer você levantar da cama todos os dias e vai permitir que você viva uma vida alegre. Porque eu conheço muitas pessoas cheias de recursos, cheias de dinheiro, mas que nem podem levantar de uma cama e que dariam todo o seu dinheiro para fazer o que eu e você fazemos. Eu estou falando isso porque eu sei que existem pessoas que questionam a Deus pelo que ainda não alcançaram, pelo que ainda não obtiveram materialmente. Mas eu venho aqui falar, e que isso fique no coração firmado de vocês, que um homem não é mensurado pelo que tem. Um homem, ele é mensurado, ele é medido pelo que ele faz com os recursos que Deus lhe deu. Porque aquilo que Deus lhe deu, de alguma maneira, tem que voltar para Deus. Aí eu pergunto para você, para fechar essa pregação: Deus precisa de alguma coisa minha e sua? Estou perguntando. Deus precisa de alguma coisa minha e sua? Deus precisa do dinheiro que você dá aqui, que você oferta? Essa oferta é para a igreja. Essa oferta é para pagar a luz, que, diga-se de passagem, vamos apertar os cintos que o negócio vai ficar ruim mesmo. Esse dinheiro é para pagar o aluguel. Esse dinheiro é para manter o teu pastor, porque diz a palavra de Deus que o pastor, ele é digno do salário que ele recebe. O teu dinheiro é para manter missões. Vocês sabiam que existe uma igreja nossa na Argentina? Não, né? E que o pastor que está lá depende dos recursos que saem dessa igreja? Não é Deus que precisa do seu dinheiro. Para você ser rico para com Deus, como acabamos de ler aqui, você tem que olhar para o teu próximo. Porque você olhando e fazendo pelo teu próximo, você faz para ele. Abre aqui em Tiago. Tiago. Aqui. Meus irmãos, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago não está dizendo que a sua fé é inferior à tua obra. Não é isso. Mas a sua fé, ela tem que estar amparada por obras. Como é que a tua fé é visível? Como? Vocês vão aprender na escola bíblica. Como a tua fé é visível? Quando você pratica ela através das obras, dos seus atos, das suas atitudes. É aí que a sua fé se torna visível. Porque até então ela é uma ideologia, ela é algo que está na tua mente. Mas ela é fé realmente quando você coloca o pé na água e você sabe que o mar, vai abrir. Então, meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está levantando essa questão. Não sou eu, hein? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Para de olhar para si mesmo. Para de achar que você é um coitadinho. Viver essa vida hedonista, essa vida só de prazeres e achar que ela se baseia só em prazer, só em conquistas, só em vitórias, só em lazer. O Evangelho não é isso. Eu não vejo o Evangelho dessa forma. Eu não consigo enxergar o Evangelho dessa forma. A igreja brasileira, e de uma forma geral, está passando por uma das suas maiores crises existenciais. Nós perdemos a nossa essência. Nós perdemos a nossa essência. A igreja brasileira precisa voltar ao primeiro amor. A igreja brasileira precisa voltar ao primeiro amor. A igreja não é uma igreja feita de campanhas. 7 semanas de cabeçada na cruz, 7 semanas de arrastar a barriga no tabernáculo, 7 semanas de... Está rindo? Isso é verdade, meu irmão. Eu conheci uma moça, não vou dizer aqui a igreja, vocês já devem saber qual é. Ela falou que ficou curada porque arrastou a barriga dela no tabernáculo. E pior de tudo que ela ficou curada. Porque acho que Deus é tão misericordioso que é por fé mesmo. Mas ela crê, ela acha que foi porque ela arrastou a barriga dela no tabernáculo. Lá na igreja, lá que você sabe qual é o nome. Igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o luzeiro do mundo. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. A igreja está aqui nesse mundo para propagar o reino de Deus, para dizer, olha, é chegado entre vós o reino de Deus. O reino da consciência que liberta, que salva, que cura. Não é a igreja dos ricos, dos prósperos materialmente. Não é uma igreja ensimesmada, voltada para si mesmo. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele tem, sabia? O melhor de tudo que Ele tem. Porque mesmo quando a gente está errado, Ele não deixa de amar a gente. Ele exorta, Ele disciplina, mas sempre em amor. Que essa palavra tenha ficado de alguma maneira no coração de vocês. E que saindo aqui dessa porta, não fica mais remoendo o teu problema, não. Procura saber de Deus qual é a missão que Ele tem na tua vida. Segue esse propósito, firme, perseverante, sem olhar para o lado, sem olhar para trás. As provas vão vir, as circunstâncias vão dizer que não, você está errado. Mas se apega em Deus. Não olha para os seus problemas que você vai cair. Não olha para os seus problemas que você vai pecar. Você vai ficar ansioso. Olha para o autor e consumador da tua fé. E segue Ele. Só segue Ele. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Oh, cheira lá,
Senhor, eu quero ser aqui o primeiro a pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por muitas vezes ter um coração endurecido. Por me deixar levar, Senhor, pelas circunstâncias. Por me deixar levar, meu Deus, pelos ventos incessantes, pelos ventos impetuosos que vêm sobre a minha vida. Eu sou o primeiro a pedir perdão por isso. E pedir, meu Deus, que a tua graça seja renovada na minha vida e na vida da tua igreja, Senhor. Que o teu perdão seja renovado, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. E nos lembre a cada instante que nós fomos chamados aqui para um propósito eterno. Que nós não fomos chamados para juntar tesouros na terra, mas para juntar tesouros no céu, Senhor. Para sermos ricos, ó Deus, para Ti, e não sermos ricos para nós mesmos, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Perdoa, meu Deus, os pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. Perdoa, Pai, por estar tanto, meu Deus, valor aos meus problemas e esquecer que existem pessoas famintas, sedentas, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua verdade. Pessoas que estão vivendo situações horrorosas, piores do que eu, Senhor. E muitas vezes eu me nego de dar o alimento para essas pessoas. Não só alimento material, Senhor. Aquilo que Tiago fala, não devemos só levar pela questão literal, mas fala da questão espiritual também, Senhor. Quantas vezes nós temos uma palavra dos céus de consolo para dar a uma pessoa, e nós nos negamos porque temos vergonha. Nós nos negamos, Senhor, porque achamos que não é o momento apropriado. Nós nos negamos porque achamos, Senhor, que não vamos ser usados por Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa potestade caia por terra agora da Tua igreja. Que esse sofisma, que essa mentira seja destronada dos nossos corações. E que possamos ser como, meu Deus, carvalhos de justiça, por amor do Teu nome, plantados, enraigados no Teu amor, Senhor. Eu oro por esse avivamento, meu Deus, na Tua igreja, não só na nossa igreja, mas na igreja de um modo geral. Eu vejo aquele povo cristão morrendo decapitado no Oriente, Senhor, eu fico me questionando, se o Talibã, se o Hamas estivesse no Brasil hoje, quantos morreriam em Teu nome, Senhor? O censo diz que somos 42 milhões de evangélicos. Desses 42 milhões, quantos confessariam o Senhor sobre qualquer circunstância? Eu oro, Deus, pela minha vida. Eu oro pela vida da Tua igreja. E clamo, meu Deus, por esse avivamento, para esse chamamento, meu Deus, ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Que mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque o verdadeiro cristão sabe e entende que o Senhor já deu todas as coisas que precisamos. E que o resto é consequência. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este culto. Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos pelo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Vão em paz. Domingo estamos aqui de volta, para a glória e honra do Senhor.